Bom, então, bom dia para todo mundo, 14 de dezembro, hoje nosso tema especial muito pedido, que é sobre metas. Como que eu faço para colocar as metas detalhadas no papel e elas saírem do papel e virarem realidade na nossa vida. Que tema maravilhoso, extraordinário para a gente falar no final de dezembro, quando a gente vai ter início de um ano novo. Que bênção eu falar para vocês sobre esse dia. Hoje estou virando uma pessoa adulta dentro do mundo da Herbalife. Hoje estou completando 18 anos de negócio. Olha só, entrei com o nenê nesse negócio incrível. Como passam rápido. 18 anos de Herbalife, gente. 18 anos é uma vida e a gente passa por muita coisa nesse processo e eu vou dizer que 18 anos passam rápido. Parece que não mais passam. E agora a gente vai finalmente entender com detalhes, porque às vezes coisas que a gente ouve toda hora, na prática, por incrível que pareça, ainda gera dificuldade. E uma delas são as metas. Nós ouvimos sobre metas desde o começo do negócio, o famoso quadro dos sonhos, né? Onde a gente coloca tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer. A gente ouve isso em vídeos, a gente vê isso no segredo, mas aí, às vezes, faltam pequenos detalhes para que isso realmente fique eficaz, não fique só um sonho, só uma teoria. Então, nós vamos ter hoje uma teoria que, obviamente, vai ter que ser colocada em prática, porque, logicamente, a gente que tem que colocar nossas respectivas metas no papel, mas eu vou explicar bem detalhada essas metas, que elas vão ter que combinar com uma próxima aula, porque não tem como a gente mensurar tudo isso sem a parte da administração financeira. Mas estão divididas em duas aulas diferentes, porque meta é o primeiro passo. Então, primeiro de tudo, o que é uma meta? Tem gente que até o nome já fica meio confuso, né? Porque tem gente que fala assim, não, Priscila, minha meta é ter dinheiro em 2021. Minha meta é enriquecer. Minha meta é emagrecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que verbo não é meta. Você não pode economizar, não pode ser uma meta. Enriquecer não pode ser uma meta, tá? Porque tudo que é abstrato não pode ser meta. A gente não consegue virar em prática, construir em realidade coisas abstratas. Tá aí, às vezes, algum dos primeiros enganos que a pessoa não consegue fazer as coisas acontecerem, tá? Então, esse primeiro pensamento já está errado. Tá? Então, vamos entender o que é meta para colocar no papel. Então, eu dividi em alguns passos muito simples de serem feitos, tá? E a gente vai falar, então, sobre esses passos. Na verdade, são 4 passos, mas depois vamos explicar como fazer eles realizarem. O passo número 1, obviamente, é colocar as metas no papel, né? Esse é o primeiro passo. Das coisas menores às coisas maiores. Então, tudo que você tiver vontade de fazer, né, tudo de comer fora no final de semana até uma meta muito grande, tudo isso tem que estar no papel. Só que como você faz isso? Você pode pegar ou 2 folhas sulfite ou 2 folhas de caderno, você escolhe 2 folhas e você vai ter 4 lados, né? A folha um dos 2 lados e outra folha nos 2 lados. Então, como é que você faz isso? Você pega essas folhas sem julgamento nenhum ou esse caderno e você coloca lá todas elas. Em uma, você vai dividir em 4, por isso que são 4 metades de uma folha. Em uma, você vai colocar metas de curtíssimo prazo, que é tipo daqui até 3 meses, para se realizarem até 90 dias. E você vai colocar tudo lá que você acredita na sua cabeça que é possível você realizar em até 90 dias, tá? Numa outra metade, você vai colocar as de curto prazo, que são para serem realizadas até 1 ano. Na outra parte do papel, metas de médio prazo, que são aquelas para realizar em até 5 anos. E na outra, longo prazo, a partir de 10 anos para frente, seja lá quanto for. Né? Por que é importante você fazer isso? E mesmo se você já fez, por que é importante fazer de novo? Eu já falei aqui isso várias vezes e repito, tá? Eu refaço minhas metas sempre aparecem coisas novas, sempre tem coisas pequenas que saem da lista. Então, é muito bom você fazer isso, pelo menos. Como eu falei, o ano de 2020, por ser uma exceção, nós tivemos muitas mudanças. Mas eu costumo fazer, se não acontecer nada de errado na minha vida, eu costumo fazer essas metas pelo menos uma vez ao ano. No final de todo ano eu vou lá, olho tudo de novo, como se eu nunca tivesse feito, coloco no papel de novo. Eu vejo se tem coisa que mudou, se tem coisa que continua lá.
E se for um ano como 2020, que tivemos pandemias, mil coisas, a gente muda tudo isso, né? Muda, se precisar, você vê que a sua vida aconteceu uma coisa muito diferente, você pode você mesmo ir lá nas suas metas em um espaço menor de tempo e mudar, atualizar, refinar, enfim, tudo isso. Eu digo que é pelo menos um ano, tá? Se você não faz isso há mais de um ano, você está um pouco desatualizado. E se a última vez que você fez isso foi antes da pandemia, está na hora de fazer de novo, tá? Então, é só para você ter um parâmetro. Então, o passo número 1 é colocar tudo no papel. Eu não vou falar para a gente pausar aqui e todo mundo colocar agora, mas já anota para você fazer isso imediatamente ao término dessa conferência, tá? A gente termina, você pega esse papel e você faz essas quatro metas. Até 3 meses, até 1 ano, até 5 anos, até 10 anos, beleza, gente? Esse é o passo número 1. Porque se a gente tiver preguiça de colocar no papel, imagina realizar. Então, esse é o passo número 1. Por que é importante a gente colocar qualquer coisa que vem na cabeça, num primeiro passo? Porque, às vezes, aquelas pequenas coisas do dia a dia, você fala, mas eu não vou colocar, eu vou colocar que eu vou ter que comprar sei lá, vou dar um exemplo, sei lá, uma roupa, que eu preciso comprar meia, sei lá, qual coisa, isso é meta? Sim, porque é para onde vai todo o seu dinheiro. Nessas pequenas coisas que depois você vai ter que olhar lá. Então, é importante colocar tudo no papel. Depois a gente vai explicar essa parte aí relacionada com o dinheiro. Então, o passo número 1 é esse. Beleza até aqui? Todo mundo entendeu o passo 1? Fácil, né? Primeira parte, colocar no papel. Passo número 2. Dessas metas todas que você colocou, escreveu um monte de coisa, você vai escolher 3 desejos de curtíssimo prazo, vai selecionar, na verdade, né? 3 de curto prazo, que é aquela até 1 ano, 2 de médio prazo e 1 de longo prazo. O que é isso? Essa é a hora em que a gente vai começar a entender que não é tudo que a gente quer, que a gente consegue resolver imediatamente. Por isso que a gente pode fazer uma vez por ano, né? Vai resolvendo, vai aparecendo mais. Por quê? A gente vai ter que priorizar na nossa mente o que é o mais importante para a gente e o que é menos. Não tem aqui certo e errado. Não existem metas politicamente corretas ou erradas. Existe a sua meta que tem relevância para você. Então, depois que você colocar tudo no papel, você escolhe e prioriza as 3 mais importantes de curtíssimo, as 3 mais importantes de curto, as 2 de médio prazo e uma de longo prazo. Beleza? Aí você fala assim, Priscila, será que eu posso trocar? Eu olhei aqui na minha lista de prioridade, eu acho que eu tenho uma meta aqui de longo prazo que é mais importante do que alguma que... Eu não quero 3 de curtíssimo prazo, eu quero uma outra maior de médio prazo. Posso trocar isso? Pode. Desde que você fique com esse total de desejos para serem realizados, você pode fazer uma adaptação de acordo com como está a sua fase de vida, o que é mais importante para você. Você pode trocar desejos, certo? Isso é só uma dica, tá, gente? Vocês podem se basear, por isso estou falando de técnicas que funcionam, então você pode escolher isso. Agora, é muito importante isso, porque assim a gente entende conscientemente o que é mais importante para nós. Quando você põe no papel, quando você fala, essa meta eu vou trocar por aquela, mesmo que essa seja importante, mas essa outra é mais ainda, você já está eliminando as suas chances de se sabotar antes de começar. Então, segue por essa sequência que vai dar certo. Garanto para você, já fiz, funciona, tá? Então, passo número 1 já foi, passo número 2 já foi. Vamos para o passo número 3. E esse passo aqui é o mais difícil, porque é o que dá mais trabalho, e aí é onde a gente já começa a se sabotar. Então, assim, tem que entender uma coisa, sobre lista de desejos e sobre metas, tem, às vezes, uma visão deturpada. As pessoas pensam que é simplesmente quem é muito bom em colocar a meta em papel. Aquela pessoa que acredita que vai se realizar cegamente e pronto. Não é só acreditar, tá? Não adianta só você ter uma fé. Não é só pôr no papel que com o poder do pensamento positivo isso vai se realizar. Achar que é tipo uma lâmpada mágica do gênio de Aladim. Não é, tá? Então, vamos falar agora como transformar essa meta em realidade, que é o passo 3. O passo 3 é como você vai transformar cada um desses desejos que você escolheu como os principais em realidade. Por exemplo, você quer lá emagrecer, mas você foi específico. Você escreveu emagrecer 5 quilos até o final do ano. Por exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Então, você começou assim. Então, agora tem uma frase mágica que vai transformar esses sonhos em realidade. Então, anota essa frase para vocês, que é a seguinte frase. Eu preciso de... Aí vai ter o espacinho. X dinheiro em valor. Até a data
X. Eu vou depois colocar por escrito para vocês, não se preocupem. Para X, que é o que é a meta. Por que motivo tal? Então, vamos fazer um desse na prática para você entender. Então, por exemplo, eu preciso de, vamos supor, 30 mil reais até, sei lá, 2023 para ir para a Disney, por exemplo, porque é importante eu realizar esse sonho com os meus filhos, entendeu? Fiz um chute agora, um valor, uma data, o que é e o motivo. Por que é importante essa frase? Porque nela você descobre tudo que define uma meta. Quanto custa, quanto tempo leva, como ela é, qual que é a meta e por que ela é importante para você. Tem que fazer essa sequência para cada uma dessas metas. Ficou claro, gente? Até aqui tem alguém que tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Você tem que fazer essa sequência, tem que ter essas 4 especificações para cada uma dessas suas metas, que é tudo que uma meta tem que ser tangível, relevante, ela tem um prazo para acontecer e ela é específica, tá? Então, ela começa a tomar forma, ela começa a virar um projeto e ela não fica ali só uma coisa abstrata. Então, sem esse passo, não tem como acontecer. Então, se você falar, Priscila, legal, não sei se eu vou fazer isso, então eu já falo, então, se você não fizer, não tem como dar certo, porque tem todo um processo para ele acontecer, certo, gente? Então, esse é o passo, é o passo número 3, que é o passo de você transformar nessa frase, deixar ela bem específica em todos os detalhes. Agora, o passo 4 é você criar submetas, né? Que é o quê? É o final, a pontinha que falta para você realmente fazer as coisas acontecerem, que é o quê? Por que é importante esse passo? Né? Vamos voltar para aquele exemplo, vai? O exemplo dos 30 mil reais lá da Disney. Vamos dar aquele exemplo. Porque às vezes você pega uma meta, ela tem um custo. Não sei se a sua meta é um carro, sei lá o que é. Aí você fica com aquele exemplo dessa meta, por exemplo, 30 mil na sua cabeça, e aí esse valor, você não sabe por onde começar. Tem alguém aqui que já colocou alguma meta, tinha um valor X, estava longe, e não é que você não acredita, mas você não sabe como já chegar lá? Já aconteceu com alguém? Colocar uma meta que você quer muito, você não duvida que você pode, mas você não sabe como realizar? Então, fica parecendo que tá faltando uma pecinha do quebra-cabeça que nunca se encaixa. É exatamente essa submeta, que é o quê? Depois que você já descobriu qual é o valor, você vai repartir essa meta, tá? Então, você vai pegar esse valor que ela custa, o que você precisa fazer, e você vai dividir. Então, daqui até tantos anos, vamos supor que fosse 2 anos para você realizar essa meta, você vai saber que você precisa, por exemplo, 15 mil reais por ano, né? E aí você pega e vai subdividir isso em, sei lá, por mês, certo? Você tem que chegar num valor total de quantos anos falta para aquela meta. Nesse caso, eu estou falando uma meta de um prazo um pouco maior, de médio prazo. Poderíamos ter feito isso com a de curto, com a de curtíssimo, com a de longo prazo. Você vai subdividir e vai dar X por mês. E aí, com isso, você tem a sua meta pronta se realizando. Agora você vai falar, nossa, Priscila, mas minha meta deu uma coisa aqui estranha, porque esse valor aqui está dando aqui por mês, não vai dar para eu realizar a minha meta. Então, você não conseguiu fazer bem feita na sua cabeça. Vai ter que aumentar um pouco mais de anos para que ela caiba de uma maneira que ela se realize. E aí, assim, desse jeitinho que eu falei, todas as metas se tornam possíveis. Até aqui, esse primeiro passo simples de colocar no papel, de entender como funciona, de você viabilizar ali com as perguntas e você entender o que você precisa fazer por mês. Essa primeira parte aqui, tá fácil? Entenderam? Ficou claro? Quem entrou aqui pela metade, eu vi que outras pessoas entraram, não se preocupe, a conferência está sendo gravada, você pode assistir esse comecinho de novo, tá? Então, esse é o primeiro ponto de tudo, que é como você faz, sabe o que é, e entende qual é o caminho que você vai percorrer. Agora, se fosse só isso, seria fácil, fala a verdade, gente, que só vai lá, coloca e tal. Então, agora vamos entender primeiro. Primeira coisa que você precisa entender, né, fora da sua estratégia, né, é você entender aonde está o problema de por que às vezes as metas não se realizam. Uma coisa que a gente já ouviu muito aqui, que tem a ver com o quê? Com nós mesmos, que somos os tais realizadores ou não dessas metas. Então, ponto número 1. Eu sei que a gente ouve dizer, e essa aqui é uma das maiores regras de liderança, tem a ver que líder é uma pessoa que não demonstra fragilidade.
Isso é uma coisa que a gente entende, a gente tem que mostrar uma força e etc e tal. Mas eu queria que todos vocês entendessem que ninguém nunca disse que líder não é frágil. Ninguém nunca disse que líder não tem momentos de se sentir mal. Ninguém nunca disse que um líder é uma pessoa que não necessariamente sempre está com a visão clara e nunca acontece nada de ruim no caminho. O líder é simplesmente aquele que faz apesar de. Então, essa é a parte que eu quero explicar para vocês, gente, que para você chegar até lá, eu ou qualquer outro líder, a gente tem medo, a gente passa por inconstância, a gente tem dia aqui ruim, a gente acorda e tem vontade de chorar muitas vezes, nem sempre é fácil, muitas vezes é difícil, que mais? Nem sempre a gente tem as melhores reações com a gente mesmo ou com as outras pessoas, a gente também perde controle, a gente também tem vontade de chorar, a gente também fica frustrado e a gente também se sente mal. Porque às vezes a pessoa pensa, dá alguma coisinha errada no caminho da meta, e aí ela tem um dia que ela tem um pensamento ruim, e aí ela começa a achar que é por isso que ela não pode, que o pensamento dela já tá ruim mesmo, que ela não vai. Sem entender que as pessoas que você mais admira, e todos os líderes, sentem a mesma coisa que você. Então você tem que entender isso, que nós somos seres humanos normais, todos nós aqui com defeitos, que choramos, que ficamos nervosos, que tem dias difíceis, e que não é isso que faz com que existam pessoas que realizem os sonhos, porque aquelas pessoas não têm isso, que elas acordam todo dia animada, todo dia motivada, todo dia fora de controle, e por isso que aquelas realizam. Que a nossa mente começa a criar pequenas desculpas e tenta fazer a gente achar que a gente não está conquistando por causa desses pequenos defeitos na nossa mente, defeito mesmo, né? Da gente ficar num dia pensamento ruim, defeito que a gente vai ficar pondo na nossa mente como se isso fosse atrapalhar, tá? Como se às vezes parecesse, que palavra eu posso usar? Parecesse assim que a gente é indigno de não merecer uma meta, alguma coisa tão grande, e aí a gente fica meio se sentindo impotente. Eu tenho certeza, não sei, acho que vocês já se sentiram assim. E só se sente assim quem tem meta e objetivo muito grande. Se você nunca sentiu que você não é merecedor de alguma meta sua por algum momento, é porque a sua meta não é tão grande. É normal a gente se sentir assim, porque para a gente atingir uma coisa que a gente não tem, a gente tem que se transformar numa pessoa que a gente ainda não é. E esse caminho dói, porque a gente ainda não chegou lá. Vocês entendem? Faz sentido isso para vocês? Se você só entender, o problema você não é você se sentir mal, né? Teve um dia ruim, tá se sentindo mal, que você tem que fazer? Você vai lá, você senta, você chora, igual uma pessoa normal, você vai ser, como o Pedro Cardoso gosta de falar, né? Quem não sente não é gente. Não é, a gente sente igual todo mundo. Só que você vai ter esse momento, você vai lá, você senta, você chora, só que depois você vai, assua seu nariz, vai tomar um banho e pensa, beleza, como eu posso fazer para melhorar? Aceita viver esse momento por um tempinho, né? Não vai ficar, mas vive isso rápido, entenda que é um processo, não se cobre não sentir, porque não existe isso, né? Mas entenda que faz parte do seu processo você ter esses momentos de desânimo, né? É parte dolorida do processo que faz que acontece com todo mundo, né? Porque, além de tudo, a gente ainda tem que ter o fator ao redor da nossa realidade, né? O que está acontecendo aí? Você acha que não afeta a gente? É a crise, é o coronavírus, desgraças. Quantas coisas aconteceram esse ano, gente? Acidentes naturais, inexplicáveis, de tanta coisa que, por mais que você fale, não vou ver, isso a gente sente. A gente sente. Só que é impossível a gente não se abalar. Só que a gente tem que se abalar relativamente. E depois pensar como eu posso melhorar, o que eu posso fazer para realmente medir. Então, assim, se permita sentir, saiba que todo mundo sente, saiba que não somos perfeitos, a gente chora, a gente tem um dia, a gente queria ir ter uma atitude impecável e no final a atitude foi, nem sei explicar, só que vive isso, volta para o seu ponto para continuar fazendo as coisas, certo, pessoal? Isso aqui é muito importante você entender. Agora, o que fazer se você descobriu que você é a pessoa que mais sabota as suas metas? Ao invés de você ir para o fundo do poço, né? Que daí tem gente que vai naquela depressão, dá tanto medo olhar no espelho dessa profundidade, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Levantar, olhar para aquele espelho, ó, bater palma para você, porque você é a única pessoa responsável pelo seu futuro.
Se do mesmo jeito você é a pessoa responsável por você ficar onde você está, ou caso você esteja parado em algum lugar, você é a mesma pessoa que pode te levar para o lugar aonde você quer. Então, o primeiro ponto é você entender isso da maneira saudável. Uau, que máximo! Eu sou o cara que vou mudar a minha vida. É por esse ângulo que a gente tem que olhar as coisas. Não pode ser uma cobrança negativa, tem que ser uma coisa leve. E é a única hora onde a gente se liberta de verdade. Porque a culpa da nossa vida não estar, às vezes, tão boa quanto a gente gostaria, é nossa. Mas simplesmente e totalmente só nossa, de mais ninguém. Também é 100% nossa responsabilidade entender que nós também somos responsáveis por tudo de bom que vai acontecer na nossa vida, tá? Então, se você já chegou a essa conclusão, meus parabéns para você, que esse é o primeiro passo da mudança, né? Se você entender que a sua vida não está onde está porque por causa do seu marido ou da sua esposa, por causa do seu chefe, por causa do seu patrocinador, que não te ajuda, por causa da crise, porque você mora no Brasil, que é um país difícil de você empreender, etc. Porque você deu azar, que tem muitas pessoas ruins ao redor ou uma situação muito difícil. Se você achar que é isso, né, você pode até se sentir confortável de colocar a culpa de tudo em uma pessoa ou outras pessoas, mas você nunca vai para lugar nenhum. Se você chegar à conclusão que é tudo graças a você, que tudo que está acontecendo na nossa vida hoje não tem nada a ver com nenhum azar, com nenhum tipo de pessoa que apareceu, não tem nada a ver, é tudo graças a você, seja bem-vindo a uma nova vida, porque essa é a hora que você se liberta, porque é muito ruim a gente achar que a gente pode controlar as outras pessoas, mas fique feliz que a gente não pode, não são elas responsáveis pela nossa vida. Não é se você controlar o seu marido ou sua esposa a fazer o que você quer, que a sua vida vai ser melhor. É só quando você aprender a controlar você mesmo, mudar a sua vida, é que as coisas vão ser melhores. E às vezes é difícil a gente entender isso, mas é muito melhor que ficar no mesmo lugar. Concorda, gente? Então isso é duro, é fato e é tudo que a gente precisa para terminar o ano. Quanto mais vezes a gente for lá olhar para o espelho, melhor vai ser. No lado bom da coisa, no lado de você ser um pouco, como é que eu falo, consciente do que está acontecendo. Não adianta ser um alienado na sua vida, até para você ficar mais próximo a Deus, né? Quem leu Mais Esperto que o Diabo, quanto menos alienado nós estamos, mais próximos a Deus nós estamos. Porque conhecimento é luz, gente, é saber. Então, vamos lá. Então, não importa se é um problema emocional, se é um problema financeiro, não é culpa dos outros, mesmo se você achar que seja, mesmo se o seu emocional se descontrola, porque você acha que é uma pessoa que está ali ao seu redor, não é. É tudo você que entende isso, tá? Agora, vamos continuar agora para a gente finalizar essa parte. A gente não vai melhorar, né? Então, terminar essa parte, enquanto a gente achar que esse problema é externo, tá? Então, a gente olha para dentro, para de culpar os outros e veja que a partir daí a nossa vida ela vai para frente, ela vai sair do lugar. E se você achar isso ruim, você às vezes não entendeu, porque deixa eu explicar uma coisa, isso dá muito trabalho, a gente sair do lugar. Então, nossa mente, ela faz de tudo para manter a gente aqui. Sabe por quê? Se você achar que a sua vida, mas a minha vida é ruim, eu quero mudar a minha vida, vamos por esse pensamento. Na verdade, você acha, no fundo, você ama a vida que você tem. Todos nós amamos a vida que nós temos. Nem estou falando da parte da gratidão, agora da parte do comodismo mesmo, estou querendo dizer. Por quê? Porque mudar dá trabalho. Ficar a nossa vida não dá trabalho nenhum. Não tem risco mudar a nossa vida, porque o nosso cérebro pensa, e se a vida que eu quero for pior que a vida que eu tenho hoje? Então, a gente fica com essas coisas subconscientes que a gente não entende, né? E a gente precisa pensar, porque, bom, se eu não posso eliminar eu mesmo, que estou me sabotando, óbvio que bom, né? Porque eu também sou o problema mais a solução, como é que eu vou fazer? Se eu entendi que a maior âncora para a minha vida sou eu mesmo. Primeiro que as âncoras, a gente já falou, as pessoas ruins a gente pode eliminar. É claro que se você descobrir que a sua maior âncora for, sei lá, seu pai, sua mãe, seu irmão, você não vai eliminar essas pessoas da sua vida, mas você pode entender isso conscientemente e dar menos crédito e relevância para o que essas pessoas falarem para você, porque você já sabe que, poxa, isso aí não tem sentido. Você não pode pensar que o que as pessoas falam, né? Aquelas falas irônicas, tóxicas, meio, sei lá, passivo-agressivas, alguma coisa, né? Que a pessoa fala, tá ficando rica, só pensa em trabalhar, umas coisas que a gente ouve, que eu nem vou entrar em detalhes, todo mundo sabe aqui. Geralmente, primeiro que se são pessoas que a gente ama e que nos amam, elas não fazem por mal.
Mas geralmente é tipo um desejo inconsciente de fazer o que você faz, mas talvez essa pessoa não tenha coragem de fazer e sair da zona de conforto dela. Então, ela cutuca você sem querer também. Então, pode muita coisa que acontece não é na maldade, é subconsciente, né? Claro que se você perceber se for de maldade, já elimina essa pessoa de vez da sua vida, mas normalmente é inconsciente que essas pessoas fazem isso. Mas, consciente ou não, o que vale é o resultado final. Se você se afeta por essas coisas, você não vai mudar. Então, o passo número 1, e a gente vai finalizar hoje com essa parte aqui, que já tem suficiente só para vocês colocarem as metas daquela primeira parte. Então, vamos lá. O que eu faço se eu sou meu próprio âncora? A primeira coisa que eu penso é o que eu ganho ficando aqui. Tenta mostrar para sua mente o que tem de ruim nessa zona de conforto que ela acha tão bom, porque isso é o primeiro passo. A gente tem que entender que o nosso cérebro, ele ama o que é simples, o que é fácil e o que é conhecido. E o nosso cérebro odeia ter que tomar decisões, ele odeia o que é de longo prazo e o que é desconhecido. Então, se a gente entende, a gente tem que forçar, o nosso cérebro a pensar além. O que ele vai ganhar se ele fizer isso, né? Pensar no novo, pensar em novas metas, porque ele é assim, ele pensa assim. Nosso cérebro, ele tá lá na época das cavernas, já falamos disso. Ele pensa que ele só tá tentando sobreviver e alimentar a gente. O mundo evoluiu entre aspas, como ser humano, né? Mas o nosso cérebro não. Então, ele continua focando só no instinto, em fazer só o que dá prazer e evitar o que tem dor. Mas a vida não é viver fazendo só o que a gente gosta, né? Não é isso que vai fazer a gente conquistar nossas metas. Então, esse é o ponto número 1. Mostrar para o seu cérebro o que ele ganha em sair daqui. O número 2 é o modo como você trata o seu dinheiro, é o modo como você vê a sua vida. Se você gosta de viver o hoje e não pensa muito no futuro, provavelmente você gasta hoje e não pensa no amanhã. Então, também não adianta porque não adianta você querer guardar e investir para o futuro se você é limitado ao dia de hoje e não pensa tanto no longo prazo. Por isso que até as metas afetam nessa parte financeira. Então, você forçar o seu cérebro nessa linha de raciocínio, né? Agora, grande lance da vida é a gente saber viver o equilíbrio. Porque você não pode viver só no futuro sem viver o presente e também não pode viver só o presente, né? Então, é uma questão de você entender esse equilíbrio do meio termo. A terceira coisa para não se sabotar é você usar o método que funciona, gente. Tem tanta gente que já chegou, né? Escolhe seu mentor. E se por acaso o seu mentor foi eu e o Lucas, faz o que a gente fala, né? É simples assim. Não adianta falar, esse aqui eu vou seguir, mas não segue, fica lá. Pega uma pessoa que vai te orientar e vai te ajudar a sua mente não voltar para trás. Porque no caminho para a gente sair do processo da autossabotagem, tem que ter alguém falando lá para gente. Tem que ter alguém forçando o nosso cérebro ir. De fora é muito mais fácil. Então, esteja perto de pessoas que vão forçar o seu cérebro a pensar da maneira correta, que vão te ajudar a continuar enfrentando a dor e evitar o prazer nessas coisas, entendeu? O quarto é o que é você provocar, entender o que provoca esses seus pensamentos âncora, para você se desviar do caminho certo. Por exemplo, que horas é que você está pensando que você não pode? É quando você vai realizar um projeto? É quando você acorda de manhã e vai tentar fazer o que é importante para você dos hábitos? É quando você vai fazer uma coisa nova? E aí você já pensa que você vai fracassar? Se você entender qual é o seu gatilho, você tem que na hora mudar e trocar por pensamentos potencializadores, empoderados. Por que a gente fala de acordar de manhã e já começar a ouvir coisas boas? Você tem que tirar na hora, porque o seu cérebro não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele vai pensar uma coisa ruim, ou ele vai pensar uma coisa boa. Então, na hora que você se dá conta que você está pensando em alguma coisa que não tem nada a ver, está te colocando para baixo, você já troca imediatamente, né? Tem que esquecer as palavras negativas, né? E entender que o último é não use palavras abusivas com você mesmo. A gente acabou de falar que tem pessoas ao nosso redor que jogam esse tipo de mensagem na gente e sem querer, às vezes, a gente está. Ai, olha essa meta. Ai, você não vai conseguir. De novo, vai colocar uma meta para ir para o próximo PIN. Você não pode, você não consegue, é difícil, é só para quem é especial e etc, etc. Não faça isso com você mesmo. Não se limite. Troca, pensa, deu tudo errado agora? Eu não fiz 2020 o que eu queria? Não é porque é difícil, não é porque eu não posso, é porque eu tô aprendendo. Eu vou fazer hoje melhor do que eu fiz ontem. E se por acaso eu já fiz tudo errado e foi um daqueles dias que a gente falou que é ruim, que a gente vai lá e tem uma atitude negativa e se descontrola, faz parte do meu processo de crescer. Meu sonho é grande, eu ainda não sou do tamanho dos meus sonhos, eu preciso crescer para chegar lá, faz parte do meu caminho, eu tô no caminho certo, aí você vai lá e ouve algum vídeo, algum áudio, alguma música, alguma coisa que te deixa empoderada, que você se sente bem e te traga de volta para o que você quer, tá? Então, todo sonho tem um preço,
tanto para você pagar no trabalho e principalmente se você colocar lá, quase todos eles você vai conseguir mensurar em alguma meta financeira, tá? Então, a gente vai deixar para a semana que vem explicar como a gente pode administrar esse dinheiro, como você faz a sua reserva de emergência e principalmente como você faz suas metas no longo prazo. Se você não estiver guardando um pouquinho mensal, você não vai conseguir. E se você quiser entender, mas as pessoas que guardam e fazem parcelado, elas são muito disciplinadas, etc. Olha lá, já está colocando coisa na mente. Não. Muita gente aqui paga muita coisa parcelada. Só que a diferença é que você já está parcelando num cartão de crédito, por exemplo, ou num sei lá o que, um financiamento, um não sei o quê. Você pode parcelar o seu sonho. Quando você pega parte dele e guarda todo mês, é como se fosse uma parcelinha para o seu futuro, em outras coisas. É a mesma coisa, sob ponto de vista diferente. Você coloca R$100 no tanque do seu carro quando ele está zerado, e aí você tem risco de ficar parado no caminho. O outro, você coloca R$100 quando ele está na metade, para você deixar o tanque cheio. É a mesma coisa, é o mesmo esforço, é o mesmo trabalho, só que você paga juros e se ferra todo, e o outro você cresce. Então, gente, eu vou terminar por aqui para você continuar com tudo isso que eu falei na sua cabeça, para você colocar aquelas 4 opções das metas no papel. A gente vai continuar na semana que vem. Se você tiver dúvida se essa sua meta está mensurada numa quantidade certa, valor, se está razoável ou não, quiser, pode mandar a meta para mim inbox no WhatsApp. Vou ter um prazer enorme de ajudar vocês. Desejo vocês uma semana maravilhosa. Façam suas metas. Quem não conseguiu ver esse vídeo, veja. E quem quiser ver, assista de novo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau, tchau. Ótima segunda-feira para todos vocês.